Boa tarde, 901. Vamos falar sobre os estados físicos da matéria, ok? Lembrando, eles são quais? Estado sólido, líquido e gasoso. Beleza? Ok. Então aí estão eles. O que nós podemos falar sobre cada um desses estados físicos? Bom, o estado sólido, ele tem as forças de coesão maiores do que as forças de repulsão. Dessa maneira, as partículas estão muito unidas, fazendo com que a agitação de partículas venha a ser pequena, baixa, melhor dizendo, tá? Sendo assim, o estado sólido vai apresentar forma e volumes constantes, ok? Ao passo que no estado líquido, as forças de coesão são iguais às forças de repulsão, fazendo assim com que as partículas elas fiquem em maior agitação do que o estado sólido. Desta maneira, o estado líquido apresenta forma variável e volume constante, tá? O líquido sempre assume a forma do recipiente que está guardando ele, tá bom? Bom, e o estado gasoso? O estado gasoso é o seguinte: as forças de repulsão, elas são maiores do que as forças de coesão, ou podemos falar também que as forças de coesão são menores que as forças de repulsão, fazendo assim com que a agitação das partículas venha a ser bem maior. Isso aí gera uma particularidade, tá? O gás, ele ocupa a forma e o volume do recipiente ou do local que está guardando ele, tá certo? Então, lembra, estado gasoso tem forma e volume variáveis, tá legal? Muito bem, vamos passar adiante então. Mudanças de estados físicos da matéria. Bom, a primeira mudança é do estado sólido para o líquido. Ela recebe um nome, vocês vão pensar até que é o Flusão, melhor time do mundo, né? Mas não, é fusão, tá legal? E a mudança do estado líquido para o estado gasoso. Bom, aí galera, nós vamos ter a vaporização. Agora, lembra só de uma coisa: a vaporização ela pode ocorrer de 3 maneiras distintas. Quais são elas? Bom, a vaporização, quando se dá naturalmente, nós chamamos de evaporação. Quando ela ocorre mediante aquecimento, que é o que acontece no caso da água, né? Quando a gente diz que a água ferveu, isso nós chamamos de ebulição. E quando ela ocorre instantaneamente, nós chamamos de calefação. Mas espera aí, André, como ocorre instantaneamente? Imagina você uma frigideira no fogão, ela está super aquecida, você vem e joga água ali em cima, vai fazer aquele barulhinho, né? A mudança imediata, isso nós chamamos de calefação. Ok, mas também tem um caso especial que é a mudança do estado sólido diretamente para o gasoso, sem passar para o líquido. Isso nós chamamos de sublimação. Ok, vamos voltar então. Agora do gasoso para o líquido. Gasoso para o líquido é a liquefação, chamada também de condensação, tá certo? E a mudança do líquido para o sólido. Do líquido para o sólido é a solidificação. Bom, a mudança do gasoso para o sólido também é chamada de sublimação, mas alguns autores costumam chamar de ressublimação. Tá legal? Muito bem. Olha só, e ponto de fusão e ponto de ebulição, o que é isso, André? Bom, ponto de fusão é a temperatura em que ocorre a mudança do estado sólido para o estado líquido em uma substância pura. Lembrando que em uma substância pura, durante essa mudança de estado físico, a temperatura não sofre variação, ok? E ponto de ebulição é a temperatura em que ocorre a mudança do estado líquido para o gasoso, tá? Lembrando isso em uma substância pura. Lembrando que em substâncias puras, durante a ebulição, ou seja, durante as mudanças de estados físicos, a temperatura não sofre variação, ela é constante, tá? Por isso que você vai ter um ponto de fusão e um ponto de ebulição, tá? E isso daí serve de parâmetro para você identificar as substâncias, porque cada substância tem seu próprio ponto de fusão e seu próprio ponto de ebulição. Ok.
é importante chamar a atenção que o ponto de fusão, o valor do ponto de fusão e o ponto de ebulição, como já tinha dito, depende de substância para substância e depende também da pressão, tá? Então, olha só, aqui nós temos esse exemplo que é a água. A nível do mar, o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. Isso quer dizer que a 0 graus Celsius, que a água no estado sólido começa a passar para a água no estado líquido, ok? Essa temperatura só vai mudar se depois que toda a água no estado sólido virar água no estado líquido. Ok. Bom, e qual é o ponto de ebulição da água? É 100 graus Celsius. 100 graus Celsius. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que nessa temperatura vai começar a ocorrer a mudança do estado sólido para a mudança do estado líquido para o estado gasoso, tá? Lembrando que durante essa mudança a temperatura não sofre ebulição, tá legal? Ou melhor, a temperatura não sofre variação, tá? Durante a ebulição, ok? Então, só para relembrar, vamos dar uma passagem aí de novo e rapidinho, tá legal? Bom, olha só, ponto de fusão. O ponto de fusão é a temperatura em que uma substância passa do estado sólido para o líquido. Muito bem. Já a mudança quando ocorre a mudança do estado líquido para o sólido, a gente chama isso de ponto de solidificação, que no caso é o mesmo valor, tá? Bom, e o ponto de ebulição, lembra? É aquela temperatura em que uma substância pura passa do estado líquido para o estado gasoso. O inverso, quando ela passa do gasoso para o líquido, a gente chama de ponto de liquefação, tá bom? Beleza, gente? Então vamos observar um gráfico de aquecimento de uma substância pura, tá? Observe o seguinte, a substância pura, ela está no estado sólido a partir de 10 graus Celsius, né? Ela já está no estado sólido, muito bem. Até 0 graus Celsius ela ainda está no estado sólido. De 0 graus Celsius em diante, ela começa a passar do sólido para o líquido. Então, ali, a 0 graus Celsius, nós falamos que está ocorrendo o ponto de fusão dessa substância pura. Muito bem. Aí, depois que todo sólido virar líquido, a temperatura começa a subir de novo, até que esse líquido vai começar a virar gás. Isso acontece, no caso desse exemplo, a 130 graus Celsius. E ali você tem um líquido começando a virar gás. A gente fala líquido e gasoso, né? Isso é quando nós temos o estado líquido e o estado gasoso, nós falamos que está ocorrendo uma vaporização. Só que como aí é mediante aquecimento, é a curva de aquecimento, então a gente chama de ebulição. Portanto, o ponto de ebulição dessa substância pura X é 130 graus Celsius, tá? Só depois que todo líquido virar gás, aí que a temperatura volta a subir, ok? Beleza, então o ponto de fusão da substância pura X, qual é? 100 graus Celsius. E ebulição? 0 graus, repetindo aqui, troquei as bolas, hein? Eu acho que já está na hora do almoço, estou com fome. O ponto de fusão dessa substância pura X é 0 graus Celsius. E o ponto de ebulição da substância pura X é 130 graus Celsius. André, mas e quando estiver resfriando ao invés de aquecer? Como é que é? Bom, é tudo visto de maneira inversa. A gente vai partir de quê? De um gás até chegar do estado gasoso até chegar no estado sólido. Então, olha essa substância pura Y. Ela vem de 120 graus Celsius, quando ela chega a 100 graus Celsius, o líquido começa a passar para o estado gasoso. Tá? Aí ali a gente diz que seria o ponto de quê? Liquefação. Aí esse gás, depois que todo o gás tiver virado um líquido, a temperatura começa a baixar de novo, né? Vai baixando, 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 até que chega a 0 graus Celsius. Aí o que vai acontecer? O líquido começa a passar para o estado sólido. Aí nós falamos que isso é o ponto de solidificação, tá? Enquanto tiver líquido, tanto líquido como sólido, e nesse caso aí, estão a 0 graus Celsius. A temperatura só torna a baixar depois que
todo o líquido tiver virado um sólido, tá bom? Então, olha só, nesse caso da curva de resfriamento, qual é o ponto de ebulição ou liquefação, que é a mesma coisa em termos numéricos, é 100 graus Celsius. E qual é o ponto de fusão ou ponto podemos chamar isso aí também de ponto de solidificação, tá? É 0 graus Celsius, ok? Moçada, olha, um abraço, bons estudos, tá? E nós vamos depois, na próxima aula, começar a falar sobre diferença entre substância pura e mistura e casos especiais de misturas, tá bom? Mas isso é para um outro momento, ok? Uma boa tarde para vocês e um beijo em todos. Tchau, tchau.